Pessoal, muito boa tarde, boa noite, né? Já passamos das 18 horas. Espero que estejam todos bem, ouvindo aí, tranquilo aqui. A live de hoje seria sobre a dispensação de medicamentos à base de cannabis com as novas atualizações da Anvisa. Ficou para amanhã, tá, pessoal? Fiz essa live aqui hoje de forma esporádica, né? Antecipada, vamos dizer assim, devido à repercussão em uma postagem que eu fiz no Instagram sobre uma provocação clínica ali de uma prescrição de um metronidazol e eu vi que deu um certo rebuliço ali com os colegas farmacêuticos, farmacêuticas. Então, eu vou aqui passar um pouco da minha experiência de 14 anos de vivência no setor varejista, 14 anos de atuação na ponta aí e graças a Deus com muita segurança e controle clínico aqui, sabendo muito bem qual que é o meu papel enquanto farmacêutico, enquanto educador, para ajudar aí os colegas, principalmente que estão iniciando no mercado aí, ainda sente uma certa insegurança quanto se fala em antimicrobianos. E eu vou estar mostrando isso. Então, pessoal, você recebe uma prescrição de metronidazol 500 miligramas. Tomar um comprimido ao dia por 10 dias consecutivos. O médico colocou assim, um exemplo aqui que eu estou fazendo uma simulação. Mas são prescrições, pessoal, que eu não inventei da cabeça. Eu recebo esse tipo de prescrição. Já recebi várias e várias vezes. É, eu não tenho apresentação de 500 miligramas no meu estoque, nem na distribuidora. Se não me falho aqui, eu acho que nem existe. Se existiu o laboratório, fechou. Existia, hoje não tem mais, mas tem de 250 miligramas. Será que se eu falar para o paciente orientar ele, inclusive colocando na caixa, na etiqueta ali, eu pego uma etiqueta para ele, em vez de tomar um, tomar dois durante esses 10 dias, eu estou infringindo a lei? Eu estou alterando essa receita? Vamos falar um pouco sobre isso. Um outro exemplo também que eu já peguei várias vezes. Clindamicina, um antimicrobiano aí, bastante prescrito para várias infecções gram-negativas, gram-positivas. É muito prescrita também por dentistas ali pós-operatório, né? Eles preferem a clindamicina do que a amoxicilina. 600 miligramas. Tomar ali um comprimido por via oral uma vez ao dia por 5 dias consecutivos. Eu não tenho a de 600 miligramas, mas tenho a de 300 miligramas. Será que se eu orientar o paciente a tomar dois comprimidos, eu estou infringindo a lei? Eu estou infringindo o código de ética farmacêutico e do médico aqui? Vamos falar sobre isso dentro da RDC 471, que nos rege, né? Que dá a segurança técnica e jurídica aí não só para prescritores, mas principalmente para nós aqui da dispensação, para o colega aí que atua direto no balcão. Ela é atualizada de 2021, mas ela é válida no Brasil desde 2012. Antes de 2012, que não tem tanto tempo assim, não precisava ter receita para comprar antibiótico. Então, por isso que vocês devem conhecer vários pacientes aí que vai na farmácia de vocês, mais velhos, né? Talvez até os seus pais aí, quando tinha uma dor de garganta, eles compravam amoxicilina sem receita, tranquilo, como se comprasse dipirona. Então, o marco aí de controle sanitário dos antibióticos no Brasil é de 2012, que aí exigiu a retenção de receita para ter um controle sanitário aí e evitar principalmente a reinfecção, né? O controle bacteriano aí, a resistência bacteriana, que nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Já a portaria 344 de 98, um detalhe, tá, pessoal? A RDC que eu imprimi aqui dos antibióticos, ela tem só 5 páginas, para você ter uma ideia da diferença. A portaria 344 de 98, que é um marco regulatório no Brasil, que fala de todas as substâncias aí, antidepressivos, psicotrópicos, ansiolíticos, entorpecentes.
ela deve ter aí umas 200 páginas, é praticamente um livro. Várias normas, várias listas, várias classes, tipos de receita. Ela que é o norte aí, a base segura. Tem umas 200 páginas, então por isso que os colegas aí às vezes confundem. Tem umas 200 páginas, a outra tem 5 páginas. Daí a primeira diferença que eu gosto de dizer aos colegas sobre os dois. Por que o trauma da portaria 344? Porque ela educou sobre o medo, né? Vamos dizer assim. Se mudar um risco na receita, é crime. Então, volta e meia, vemos colegas aí relatando que já teve que responder processo administrativo no CRF porque pegou receita errada. Colegas farmacêuticos aí já foram parar até em delegacia porque estava dispensando sem receita, ou a farmácia dispensando sem receita. Então, ela criou um trauma justo, mas necessário. Porém, esse trauma acabou impactando também na dispensação dos antibióticos, né? E os colegas esquecem ou esqueceu devido a esse trauma aí que a norma é outra, as regras é outra e é tudo diferente. Inclusive muito mais flexível, inclusive um ponto de apoio aí para o farmacêutico demonstrar que de fato ele é uma peça essencial aí na dispensação e não o entregador de caixa. Então, pessoal, a portaria 344/98, o foco é na substância, tem um controle policial, controle rígido. A gente sempre, o farmacêutico tem que ver a validade da receita, tratamento por no máximo 30 dias, em alguns casos, no máximo 60 dias, em outros casos, para forçar sempre esse paciente a voltar no médico, para ele saber como que está o organismo, porque causa dependência química, ela está na lei ali antidrogas. A RDC não, o foco é na infecção, controle clínico ali, matar aquela bactéria, ou aquele vírus, ou aquele fungo que foi detectado. Eliminar o mais rápido possível. Por isso que na RDC, que fala dos antimicrobianos, a receita tem uma validade de apenas 10 dias. Ou seja, vai forçar esse paciente a pegar esse antibiótico o mais rápido possível, porque se prolongar essas bactérias no seu organismo, ele vai parar no hospital. E o Estado, né, quem cria as leis, não quer que esse paciente morra, não quer que esse paciente vá ao hospital, porque senão a despesa é muito maior. Então, por isso que a RDC é muito mais flexível e tem aí toda uma segurança. Você reter é só a segunda via, a primeira via fica com ele. Garantir que ele vai levar a quantidade exata ali para fazer o tratamento dentro daquele período. Um detalhe na RDC, não precisa ficar trancado no armário, o armazenamento, os antibióticos podem ficar fora do armário. Várias flexibilidades aí. Então, um ajuste da apresentação é permitido e garantir o ciclo total do tratamento, RDC 471. Então, a portaria 344, o foco é o documento, a receita C1, C5, as notificações A, A1, A3, B, B2. Ela é uma licença para o paciente portar uma droga de abuso. Vou dar um exemplo aqui. É aquela receita, aquela prescrição de um medicamento psicotrópico ou um entorpecente. É um documento como se fosse uma licença que o Estado deu para ele ali, que precisa daquele medicamento e depende daquele medicamento. Inclusive, tem vários países, quando pessoas vão viajar e tomam um antidepressivo comum, ele tem que apresentar essa receita. Antibióticos não precisa, até porque usa pouco tempo. Mudar a miligramagem ali altera o controle de estoque de uma substância perigosa à sociedade. Então, por isso que jamais devemos alterar aquela prescrição. Vamos dar um exemplo aqui que até os colegas me perguntaram isso. Ah, então se o paciente chega na farmácia com receita de tramadol 100 miligramas, um comprimido ao dia, ou de 12 em 12 horas, eu posso vender a de 50 miligramas, que inclusive é muito mais barato, e pedir para ele tomar dois comprimidos? Não pode, porque aí você está infringindo a lei, a portaria 344. Não pode mudar a miligramagem da portaria 344 de antidepressivos, de ansiolíticos, de hipótese alguma, porque aquele documento ali é um documento que o médico dele ali, prescritor, falou que ele precisa de 100 miligramas. Já a RDC, o controle é da infecção. O foco é o desfecho clínico. O objetivo é a resistência bacteriana. A unidade comprimido ali é um veículo para a cura.
Então, a visão que o farmacêutico tem que ter quando pega uma receita de antibiótico é essa: olha, ele precisa dessa carga de antibiótico para eliminar essa bactéria aqui dentro desse prazo, respeitando esse intervalo que o médico colocou aqui. Agora, enfermeiros também prescrevendo antibióticos para garantir. Ele tem que tomar durante 7 dias, 10 dias, 5 dias, 14 dias. Então você é uma ponte aí, é o último elo aí do profissional da saúde para passar essa orientação para ele, para garantir, olha, não deixe de tomar durante 5 dias, mesmo se melhorar amanhã, porque senão a bactéria vai voltar e daqui 15 dias você está voltando de novo no médico. Tem que eliminar essa bactéria o mais rápido possível, garantir isso para o paciente. Farmacêutico que trata antibiótico com medo da 344 está cometendo um erro clínico grave, tá, pessoal? Eu fiquei pressionado com os comentários ali de uma prescrição básica ali do metronidazol. Os comentários e o questionamento que fizeram ali, impressionado com a quantidade. Então, se você é colega farmacêutico recém-formado e chegar no mercado com essa visão, você vai passar na frente deles. E são farmacêuticos que eu olhando o perfil que tem lá pós-graduação em farmácia clínica, RQE, e não sabe dispensar um metronidazol, não sabe dispensar um antibiótico. É esses profissionais que estão no mercado, e se você é recém-formado, está chegando agora no mercado e tem essa visão, não precisa ter RQE para tirar esse pessoal do mercado. Porque o mercado a gente sabe como que é complicado. O salário não está lá, essas coisas, mas tem muito profissional que não está sabendo dispensar antibiótico e está com título de pós-graduação em farmácia clínica. É, esses profissionais que nós estamos falando estão desse jeito, tá? Então, pessoal, a definição de posologia lá na RDC 471 diz que a receita deve conter a dose farmacêutica, né? Vamos colocar aqui a dose, a forma farmacêutica, posologia e quantidade total. Dose, a quantidade que o paciente precisa de antibiótico para tomar ali. A forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula gelatinosa, se é solução oral, se é gotas, se é creme, pomada, tem todos os tipos de antibiótico. A posologia, um intervalo de tempo de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, de 4 em 4 horas ao dia, e a quantidade total que ele vai precisar, né? É 7 dias, 10 dias, aí você calcula. Então, a posologia é a métrica de massa que o fármaco não tem. Por exemplo, se eu tomo 500 miligramas a cada 12 horas, é porque o médico entende que ele tem que tomar 1000 miligramas por dia para eliminar essa bactéria e fazer um intervalo de 12 horas com um, 12 horas com outro. E não a quantidade de cápsulas, tá? Se você está olhando só pela quantidade de cápsulas, você está fazendo um cálculo errado. A posologia, isso aqui você aprende lá na faculdade, já nos primeiros períodos, cálculo um, cálculo 2, fazer cálculo de antibióticos. Massa, né? Fazer a regrinha de 3 em alguns casos. Isso aí você aprende lá na faculdade. Então, o farmacêutico não é calculador, é clínico, né? Então, a gente calcula a quantidade total para não errar a quantidade de caixas. Vou dar um exemplo da cefalexina, tá, pessoal? Vai pegar muito, você pega muita cefalexina, tá lá um comprimido de 6 em 6 horas por 10 dias. Aí o médico colocou uma caixa. Você sabe muito bem que na farmácia aí a apresentação da cefalexina é com 10 comprimidos, e alguns casos com 8 comprimidos, e tem ela com 30 comprimidos, mas é muito difícil encontrá-la na distribuidora. Aí você vai dispensar só uma caixa? Se ele tem que fazer o tratamento por 10 dias? Não, né? Eu acredito não. Você vai dispensar os 40 comprimidos que ele precisa para ele fechar o ciclo e eliminar essa bactéria o mais rápido possível. Esse é nosso cálculo. Esse é nosso papel. Calcular pela posologia, não pela cápsula ou pela quantidade comprimida lá. E sim pela posologia. Ele vai precisar ali de 500 miligramas de 6 em 6 horas. Então você vai dar a cefalexina para ele de 6 em 6 horas. Se não tiver apresentação de 500 miligramas, mas você tem de 250 miligramas, você oriente ele a tomar. Ó, você precisa tomar 500 miligramas
nesse espaço, então toma 2 comprimidos. Anote na caixa, oriente dessa forma. Você não está infringindo a lei, você não está infringindo a ética, você não está alterando a receita. Você está dando a ele 500 miligramas, conforme o médico pediu, durante 10 dias consecutivos, para ele eliminar essa bactéria. Trocar o medicamento, ou trocar a conduta do médico, é se você está lá prescrito cefalexina e você não tem cefalexina, mas tem amoxicilina e acha que é a mesma coisa e troca. E olha que pode ser, né? Em alguns casos a amoxicilina resolve até mais rápido que a cefalexina. Mas aí você está cometendo um ato gravíssimo que é trocar de medicamento, alterar a receita. Aí sim é crime, né? Aí é até antiético da nossa parte fazer isso. Ajustar a apresentação, não. Inclusive é o papel nosso, enquanto profissionais aí, ajustar sempre que for necessário quando se trata de antibiótico. Porque temos que garantir que esse paciente vai iniciar o mais rápido possível esse tratamento com antibiótico e dentro do prazo. Pedir para ele voltar ao prescritor por conta de uma dosagem que você não saber calcular, você está postergando essa bactéria no organismo desse paciente. Você está empurrando e fala assim, vai lá, porque às vezes ele está no posto de saúde, o médico está com a fila, foi difícil arrumar consulta, saiu do hospital agora com essa receita. Fazer isso e voltar chega até a ser desumano, né? Uma desculpa e falar que é infração sanitária, infelizmente, essa aí não dá para aceitar, né? Então, a flexibilidade que a RDC 471 nos dá, a intercambiabilidade permitida, você pode pegar a prescrição aí, qualquer laboratório que tiver aquela dosagem lá, que vai atender o paciente, pode ser dispensada, não precisa preocupar com isso. Não cabe aqui infração de intercambiabilidade, se é genérico, se é similar, desde que tenha registro na Anvisa, né? Então, é muito comum fazer esse ajuste de dose aí. Você, em vez de dar 300 miligramas, 600 miligramas, dá 2 comprimidos de 300, orientando ele sempre, o paciente aí, a fazer esse tratamento e garantir que esse ciclo dessa bactéria seja eliminado. Então, pessoal, muitos ali que têm esse receio, que não aceitam vamos dizer assim, esse ajuste de dose aí para atender o paciente e faz ele voltar para o médico, ou tenta ligar para o médico e dispensa esse paciente, mas eles fazem isso, né? Nós fazemos isso todos os dias com os antibióticos em solução, né? A gente sabemos disso aí. A azitromicina tem apresentação com 15 ml, com 22 ml e meio, com 37 ml. E nós sempre ajustamos ali, porque o médico ele não sabe isso, mas ele sabe que aquele paciente precisa, um exemplo, de 500 miligramas de azitromicina em solução por dia durante 5 dias, de 1.000 miligramas por 5 dias. Ele precisa usar isso diário. E a gente tem que fazer esse cálculo ali, fazemos esse cálculo em solução para atender o paciente naquele prazo. Tem hora que a gente dispensa o frasco com 15 ml, outra hora precisa de mais, 22 ml e meio que tem ali, ou se não der, o de 37 ml ou dois de 15. Tenho certeza que vocês fazem isso aí na farmácia. Volta e meia, inclusive a gente ensina a equipe da dispensação a fazer esse cálculo. Aí quando você chega no comprimido, você trava. Uma colega da manipulação, ela atua na magistral, ela fez um questionamento comigo e falando assim: "Ah, eu não, mas aí vocês têm que mandar para manipulação, porque aí a gente consegue manipular um medicamento em 500 miligramas no mendazol." Mas eu falei assim: "Mas está em comprimido, vocês fazem cápsula, isso não é alterar? Não é um paradoxo aí, vocês criticando aí que eu não posso dar 2 comprimidos de 250?" E é comprimido. É a dose ali que o paciente precisa, de 12 em 12 horas, por determinado tempo, ou de 8 em 8 horas, por determinado tempo, e garantir que ele elimine em comprimido. Aí vocês na manipulação, aí troca a forma farmacêutica, inclusive lá na RDC é bem nítido, que não pode trocar a RDC. Aí é eu que sou antiético?
Onde que está na RDC aqui que fala isso, que eu não posso ajustar a dose para atender o paciente? Muito cuidado, né, pessoal? Vamos pensar para raciocinar. Então, pessoal, o cálculo da massa total, o coração da intervenção. Você atender a demanda. O paciente precisa de 500 miligramas ao dia durante 10 dias. Ele vai precisar de 5.000 miligramas do fármaco, né? Um exemplo aqui da azitromicina, né? Ele vai precisar no total de 5.000 miligramas e dividido em 10 dias deu 500 miligramas. Se eu não tenho 500 miligramas na minha farmácia, mas tem de 250, eu posso orientá-lo a tomar dois comprimidos, sim, 500 miligramas ao dia durante 10 dias. Então, vou dar um exemplo aqui. No caso do metronidazol, o resultado: dois comprimidos de 250 ao dia por 10 dias, 20 comprimidos. Ponto. Resolvido o problema. Anoto na caixa todos os dados do paciente, envio para o SNGPC a caixa que eu apresentei. Não tem, vamos dizer assim, insegurança técnica nenhuma. Pelo contrário, você tem uma segurança técnica muito robusta para questionar quem que for sobre essa dispensação. Porque o foco é eliminar o ciclo. Você não pode alterar a dosagem, você não pode alterar a intervalo. Ah, não, tá de 8 em 8 horas, toma de 6 em 6 horas. Não. Você vai manter o mesmo que o médico colocou. Ele precisa de 500 miligramas de manhã, 500 miligramas à noite. O médico colocou um comprimido, não, ele colocou uma dose de 500 miligramas. Você é o papel aí para fazer essa dose para ele tomar de 12 em 12 horas por 10 dias e vale até para manipulação. Eles entendem como dose, não com comprimido. Antibiótico é dose. Lá na portaria 344 que é comprimido. Então eu posso fazer uma dose de 500 miligramas numa cápsula, se eu for da manipulação. Na farmácia eu tenho ela em comprimido. Eu só vou pedir para o paciente tomar dois comprimidos, que inclusive sai muito mais barato, a adesão é muito maior e não precisa tomar os dois de uma vez. Eu passo, não, primeiro você toma um, depois que engoliu, passa 10 segundos, 15 segundos, toma o outro. Mantém isso aqui por 10 dias para a gente eliminar essa bactéria. Ponto, ok. Seu papel aí completamente ético e seguro. Então, o dilema que eu recebi os comentários lá no post do metronidazol, eu vou chamar o dilema da dispensação com vários colegas, que eu não vou colocar o nome aqui, mas estão lá no meu Instagram lá comentando, lá, achando um absurdo eu fazer essa dispensação, né? Falando que é proibido aqui, ó. Farmacêutico perguntou direto, pego receita de clindamicina 600 miligramas, então posso dispensar duas caixas de 300, duas caixas eu não sei se vai precisar, mas ele precisa de 600 miligramas ao dia, você pode orientar sim ele a tomar dois comprimidos de 300. Não tem impedimento nenhum você ajustar essa dose aí, desde que ele tome 600 miligramas ao dia. Por ser antibiótico, a receita precisa estar com a miligrama prescrita. Onde que está lá? Que tem que estar com a dose certa, eliminar a bactéria. Não tem nada de miligrama, né? O médico precisa trocar a prescrição. Se você está mandando ele de volta ao médico, você está só postergando essa prescrição aí. Você não está facilitando, você só está dificultando que esse paciente elimine essa bactéria o mais rápido possível. A obrigação de prescrever corretamente é do médico. Se eu ajusto a dose faz mal para o paciente, quem responde sou eu. Infelizmente, colega, se você está entrando no mercado e postou, colocou isso aqui, vai ter vários problemas sim. Somos profissionais de saúde, pegamos várias intercorrências, não só farmacêuticos, mas médicos também pegam. Enfermeiros também pegam, dentistas também pegam, veterinários. Farmacêutico é um caso mais abrangente, porque lida diretamente com o público. É o primeiro ponto de apoio à saúde mais fácil no Brasil, de maior acesso. Somos os profissionais de saúde de maior acesso. Então, quem responde sou eu, não dispensa. Está no seu direito não dispensar. Mas você vai responder por vários outros detalhezinhos. Vários, vai responder. E tem que acostumar a responder, tem que enfrentar, tem que assumir essa responsabilidade técnica. Eu bato nessa tela.
assumam seu protagonismo clínico e técnico enquanto farmacêuticos, tá? Vai responder e responde com muito orgulho, e vai de cabeça levantada. E mais, não há interpretação em nenhum lugar, tá? A gente mudar a receita. Realmente, esse comentário aí não tem nenhum lugar que pode mudar, porque nós não estamos mudando a receita. E não podemos mudar a receita. E sim garantir o tratamento do paciente com antibiótico. Garantir que ele vai ser eliminada essa bactéria aí dentro desse prazo aí que o médico ali prescreveu, respeitando sempre o intervalo, tá? É sobre isso que nós estamos falando. Então, a preocupação levantada pela colega médica que varia sobre a responsabilidade infundada se forma de seguir o protocolo. O farmacêutico não está alterando dose, não estamos alterando. Você está alterando a dose para ele tomar, em vez de tomar 500 miligramas, ele tomar 700 miligramas? Ou ele tomar 400 miligramas? Isso é antiético. Não estamos fazendo isso. Pelo contrário, estamos garantindo que ele vai tomar 500 miligramas de 12 em 12 horas por 10 dias. E, principalmente, garantir que a paciente não interrompa o tratamento anticoagulante que gera resistência. A RDC te dá esse respaldo legal e técnico. Você deve fazer o registro na receita. Sempre é bom, qualquer documento você fazer, que você não tinha de 500 miligramas, mas dispensou 20 comprimidos de 250 ou 40 comprimidos para atender a prescrição, faz o cálculo lá, mas que orientou o paciente a tomar 2 comprimidos de 12 em 12 horas para atender aí o ciclo e eliminar essa bactéria, tá? Esse é nosso papel legal. O farmacêutico no varejo é ser o filtro final entre o erro e a cura, né? A Lei 13.021 nos deu o título de unidade de saúde, mas é nossa conduta ética na dispensação de cada antibiótico que valida esse título cada dia. Não somos apenas entregadores de caixa, por mais que a indústria queira que sejamos, o setor comercial quer que sejamos. Não somos. Você é peça fundamental aí para garantir o tratamento do paciente, garantir a segurança. A resistência bacteriana se vence, eu até coloquei aqui, se vence com conhecimento e postura técnica. Se você não tem essa postura técnica, você está no lugar errado. Igual a colega lá falou, que não tem medo, que não dispensa, tá no direito dela, mas aí quem está vencendo é a resistência bacteriana, né? Volta e meia, eu sempre digo, esse medicamento não era nem retenção de receita, tem poucos anos, 2012 para cá. Se você ainda dificulta por um detalhe ali ou por falta de entendimento, complicado, sobre os traumas aí da portaria 344. Então, pessoal, finalizando a aula aí, agradecer a todos pela paciência, pela dedicação aí, por ter participado dessa live. Curso Portaria 344, nosso treinamento aí sim eu falo da Portaria 344 com vídeo aulas gravadas, grupo VIP, acesso vitalício, pode assistir quantas vezes achar necessária, defesas técnicas aí, falando de SNGPC, casos reais. Já estamos lá com 270 colegas farmacêuticos de todo o Brasil participando desse treinamento. Valor promocional por apenas R$ 99. Vou deixar o link de inscrição nos comentários aqui assim que acabar essa live, tá? Vai estar nos comentários aí esse link com esse valor aí. Pessoal, esse valor vai ficar só até domingo, tá? Porque na segunda-feira nós já iniciamos um novo projeto aqui que eu estou lançando, inclusive os antibióticos vai entrar, mas eu vou deixar para falar com vocês através das redes sociais, nos grupos, ok? Espero que tenha contribuído com vocês na formação de vocês, na nos seus aprendizados, na sua prática clínica todo dia. Continuamos aí firmes e fortes, sempre em defesa da farmácia e do farmacêutico. Vamos que vamos.